Então, vamos lá. Hoje nós iniciaremos o estudo deste livro, tá? Chama Princípios Básicos de Análise do Comportamento, de autoria de Márcio Borges Moreira e Carlos Augusto de Medeiros. Eu gostei bastante deste livro. Foi um livro que, assim, me ajudou, me auxiliou muito durante todo o processo do curso em Análise do Comportamento Aplicado em Estratégicas Naturalísticas, que foi o curso que eu fiz, que eu super indico também, tá, gente? Quem quiser saber mais sobre, onde é que eu fiz, pode deixar nos comentários que eu respondo vocês, ok? Então, vamos iniciar aqui o estudo deste livro, que foi muito bom, por sinal, viu? Então, o capítulo 1, nós vamos falar sobre o reflexo inato. E o que seria esse reflexo inato? É o comportamento respondente. Então, a resposta neste comportamento ela é automática a um estímulo. Ou seja, acontece sem que a pessoa precise aprender. É algo natural, é involuntário. E geralmente está ligado ao corpo, a reflexos do corpo. E o reflexo inato, ele é uma reação do organismo a um estímulo do ambiente. Mais para frente eu vou explicar para vocês o que seria essa reação do organismo e do ambiente também, tá? Então assim, ou seja, o reflexo inato, quando nós pensarmos no reflexo inato, nós podemos pensar ali que sempre haverá uma alteração no ambiente que irá produzir uma alteração no organismo. E como eu falei, esse reflexo inato, ele não é ensinado. Nós já nascemos com ele. É algo inato, é um reflexo inato já ativo no nosso organismo. Eu vou dar um exemplo que eu acho que facilita bastante. E eu pretendo fazer assim. Eu vou explicar o conceito e trazer um exemplo atrelado para podermos compreender melhor. Está bem? Então, reflexo inato. Nós já nascemos com ele, não precisa ser ensinado e é uma reação do organismo a um estímulo do ambiente, ok? Então vamos para um exemplo. Quando a luz incide sobre a pupila, o que acontece? O que tem de acontecer? Ela se contrai, concordam comigo? Então isso é inato, acontece. Você não entra no lugar, já vê uma luz mais clara e pensa assim, ai, minha pupila vai ficar dilatando. Não, acontece. Assim como se entrarmos numa sala que esteja muito quente, o que vai acontecer? Tem uma chance muito grande de começarmos a suar. E também é involuntário, vai acontecer, entendeu? Então, assim, quando falamos em reflexo, vocês já devem ter percebido que eu usei esse termo aqui umas 3 vezes, nós temos que entender o que são estímulos e o que são respostas, tá? Nós precisamos saber. Então, vamos lá. O estímulo é uma mudança no ambiente. Já a resposta é uma mudança no organismo. Resumindo, o reflexo, então, ele vai ser uma relação entre o estímulo, que vai eliciar, que vai produzir uma resposta, ok? E esse termo, eliciar, ele é utilizado somente quando nos referirmos a reflexo inato, ok? Então, de novo, anotem porque essa frase é importante. O reflexo é uma relação na qual um estímulo elicia, produz uma resposta, ok? Agora, eu vou falar com vocês sobre como é que acontece essa interação entre organismo e ambiente. E essa interação, ela se dá através das contingências. O que seriam contingências? Pensem aí mesmo no português, na propriedade condicional do português. Contingência, ela é definida como uma descrição de relações condicionais entre eventos. Então, tem que acontecer entre 2 ou mais eventos, tá? Como eu disse, pense mesmo na propriedade condicional. Se, então... Vou dar um exemplo para vocês compreenderem melhor. Se uma luz forte incide sobre a retina, que seria o meu estímulo, então vai acontecer o quê? Vai ocorrer a alteração da pupila, que seria a minha resposta. Entenderam?
Então, eu vou precisar de um estímulo, que é o que? A luz forte incidindo sobre a pupila, sobre a retina, para que a minha pupila dilate, que já é uma resposta ao estímulo. Entenderam? Fica mais fácil, né? Com exemplo. Então, podemos dizer que uma relação reflexa, ela é uma relação de contingência, devido a essa propriedade condicional. Eu vou falar com vocês agora sobre a intensidade do estímulo e magnitude da resposta. Essa parte está na página, vamos procurar aqui, na página 6, tá? Na página 6. Então, quando nós pensarmos em intensidade de estímulo e magnitude da resposta, nós vamos ter que pensar que tanto a intensidade quanto a magnitude, elas se referem ao quanto de estímulo de resposta, ou então ao quanto de força é adicionado ali no estímulo para obtermos uma resposta. Vou trazer um exemplo muito fácil de compreender. Vamos pensar aqui no reflexo patelar, que é quando, acho que nem usa mais isso, mas quando às vezes íamos em algum médico, o médico dava aquela marteladinhazinha no joelho. Então, chama reflexo patelar. Vamos pensar aqui. O estímulo será a martelada no joelho, tá? Então, meu estímulo é a martelada no joelho. O meu reflexo será a extensão, o ângulo da minha perna. Então, se eu der uma martelada muito forte, o que acontece? A gente tende a flexionar essa perna com mais força, né? Mais rápido, mais força. E se ela for dada uma martelada um pouco mais devagar, tendemos a levantar um pouco menos esse ângulo da perna. Então, a martelada será a intensidade do estímulo e a extensão, o ângulo da extensão da perna será a minha magnitude da resposta. Uma coisa que é muito importante sabermos, uma definição muito importante saber com relação à intensidade de estímulo e magnitude da resposta, é que a relação, anotem aí também que isso é importante, a relação entre a intensidade do estímulo e o seu efeito sobre a magnitude da resposta, ela é regular. Ou seja, quanto maior a intensidade do estímulo, maior será a minha magnitude da resposta. Por isso que eu falei, se a martelada for muito forte, o ângulo, eu vou estender, né, o meu ângulo de perna ali, da extensão da perna, será mais alto. Eu vou falar com vocês, está na página 7, sobre as leis ou propriedades do reflexo. Já comentei sobre a lei da intensidade da magnitude, que quanto maior a intensidade do estímulo, maior será a minha magnitude da resposta. Lembre do exemplo do reflexo patelar e agora eu vou dar um outro exemplo para vocês, que é com relação à temperatura. Quanto mais exposição a alta temperatura, mais vamos produzir suor. Então, mais suor eu irei produzir. Vou falar também que faz parte das propriedades do reflexo, é sobre a lei do limiar. A lei do limiar é o quê? É que para todo reflexo é necessário uma intensidade mínima do estímulo para que a resposta seja eliciada. Como assim? Então vamos lá, vamos supor que para que uma pessoa sinta um choque, ela precisa ser exposta a uma voltagem de 5 volts, uma intensidade de 5 volts, mínima de 5 volts. Já uma pessoa, ela precisa ser exposta a uma intensidade mínima de 10 volts. Então, ela só vai emitir uma resposta a partir ali de 10 volts. Então, vocês percebem que é necessário uma intensidade mínima do estímulo para que a resposta seja eliciada. Isso vai variar. Não é porque eu vou reagir a uma intensidade de 5 volts que você também vai reagir a uma intensidade de 5 volts. Você pode reagir a uma intensidade menor, por exemplo, de 3 volts ou de 10 volts, entende? Então, a lei do limiar é isso. É que para todo reflexo é necessário uma intensidade mínima para que uma resposta seja produzida, seja
eliciada. A lei da latência já é o tempo decorrido entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta, certo? Então, pense em tempo. É esse tempo decorrido entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta. A lei da latência, ela já é diferente. Ela estabelece que quanto maior a intensidade do estímulo, menor o intervalo entre sua apresentação e a ocorrência da resposta. Vamos exemplificar que ficará mais fácil, acreditem. Então, vamos lá, um exemplo. Uma pessoa exposta a uma temperatura de 25 graus, ela vai demorar cerca de 30 segundos para começar a suar. Já uma pessoa que foi exposta a uma temperatura de 32 graus, o que vai acontecer? Ela vai demorar menos tempo para começar a suar. Então, ela vai demorar 10 segundos. Então, lembre-se, a lei da latência é que quanto maior a intensidade do estímulo, menor será o meu intervalo entre a apresentação e a ocorrência da resposta. Lembre-se desse exemplo que eu dei para vocês, que uma pessoa que for submetida a uma temperatura de 25 graus, ela vai demorar ali cerca de 30 segundos para começar a suar. Já uma pessoa exposta a uma temperatura de 32 graus, ela vai demorar 10 segundos. Vou falar agora sobre os efeitos das eliciações sucessivas. Encontra-se na página 10 do livro. O que seriam essas eliciações sucessivas? É quando um estímulo que elicia uma determinada resposta é apresentado ao organismo várias vezes seguidas em um curto intervalo de tempo. Então, vamos pensar aqui. Vamos lá. A diminuição na magnitude da resposta e o aumento da latência produzidos pela eliciação sucessiva, nós vamos chamar de habituação da resposta. Então, a habituação da resposta é a diminuição na magnitude e o aumento da latência. Tá? Vamos pensar aqui, olha. Quando vamos supor que você morasse num lugar que não tivesse muito barulho, era um lugar assim totalmente silencioso, não era perto de uma avenida, não passava assim tantos carros, tantas motos. Você sentava para estudar, você conseguia se concentrar, você se desligava, ficava ali focado somente no seu estudo. Porém, você precisou mudar. Você foi morar próximo a uma avenida que passava muito carro, muitas motos, era buzina o dia inteiro, barulho o dia inteiro. Na primeira semana, você sentava ali para estudar e ficava assim, não consigo me concentrar, o que eu vou fazer, como é que vai ser? Com o tempo, você foi se habituando à resposta do barulho. E você foi conseguindo se concentrar. Isso são os efeitos das eliciações sucessivas. Por que isso aconteceu? Porque você foi exposta há muito tempo à resposta do barulho, seguidas vezes. Então, você se acostumou, você se habituou com aquele barulho. Então, chegou um tempo que aquele barulho já não te incomodava mais e você conseguia estudar. Acontece muito também com barulho de ventilador, sabia? Às vezes, está muito calor, ligou o ventilador está bem barulhento, a gente não consegue se concentrar. Só que com o tempo, com o barulho contínuo, exposto várias e várias vezes, nós vamos nos acostumando com aquele barulho do ventilador e com determinado tempo, aquele barulho do ventilador ainda serve como estímulo para você estudar, tá? Então, com o passar do tempo, o barulho ele vai ficando quase inaudível, porque houve a habituação, houve o costume, nós acostumamos com o barulho. Há também, dentro das eliciações sucessivas, um termo que chamamos de sensibilização da resposta. Aqui já é o contrário. Aqui, o aumento na magnitude da resposta, vai haver o aumento na magnitude da resposta e a diminuição da latência, que também são produzidos por eliciações sucessivas. Só que nós temos que tomar um cuidado com a sensibilização da resposta, porque na sensibilização, ocorre quando a resposta a um estímulo vai aumentar com a repetição, também assim como a habituação.
Só que em vez do organismo se acostumar, como acontece na habituação, em vez do organismo se acostumar com o estímulo, ele vai começar a responder de forma mais intensa. E às vezes pode acontecer desse indivíduo responder de forma aversiva, o que não vai ser bom por um tratamento, aí pensando num tratamento com criança ou até mesmo adulto, né? Isso pode ocorrer quando o estímulo ele é percebido como algo ameaçador ou até mesmo como algo importante. E o organismo, em vez dele se acostumar ali com o estímulo, ele vai aumentar sua sensibilidade a ele. Por isso que o próprio nome diz sensibilização da resposta. Vamos pensar aqui no exemplo, vamos pensar em choques elétricos. Então, se uma pessoa ela recebe choques elétricos leves, repetidamente, ela pode começar a responder de forma mais intensa a cada novo choque que ela tomar, mesmo que a intensidade do choque não aumente. Neste caso, o que acontece? A pessoa ela vai ficar mais sensível ao estímulo que seria o choque com o tempo. Então, ela vai responder com mais medo, com mais desconforto. Então, é algo que causou medo ali nela, sabe? Pode ter causado medo, um desconforto. Em vez dela diminuir, ela vai responder com mais agressividade, com mais aversão a esse estímulo. E algo importante também de falarmos sobre os efeitos das eliciações sucessivas é que, tanto na habituação da resposta, quanto na sensibilização da resposta, são temporárias, gente. São temporários. Então, ou seja, uma vez que interrompida a apresentação do estímulo eliciador por um determinado período de tempo, não precisa ser nem tão grande assim, uma nova apresentação do estímulo produzirá magnitudes e latências de respostas bem similares ao início. Dessa forma, quando começarmos a trabalhar com as eliciações sucessivas e percebermos que já está fazendo efeito, não pare. Pode até diminuir. Por exemplo, em vez de ficar expor a pessoa 3 vezes no dia, 4 vezes no dia, 5 vezes no dia, exponha uma, depois mude a cada dia sim, dia não. Só não pare, porque pode acontecer de voltar pior, tá? Se ficar muito tempo sem apresentar aquele estímulo para a pessoa, pode ser que ela volte pior. Pode ser que a magnitude e a latência elas voltem pior do que foi apresentado no início. E na página 14, nós temos um assunto que fala sobre os reflexos e os estudos das emoções. O que está dizendo aqui pra gente? Que parte daquilo que nós chamamos como emoções, envolve respostas reflexas a estímulos ambientais. Então, em certos casos, talvez esse seja o nosso motivo de dificuldade em controlar algumas emoções. As emoções, elas ocorrem em função de determinados eventos ambientais. Na maioria dos casos, nós não sentimos medo, nós não sentimos raiva ou alegria. Esses eventos, eles são desencadeadores. Nós sentimos essas emoções quando algo está prestes a acontecer, tá? Então, assim, também é importante ressaltar que não é tudo daquilo que entendemos como emoções que está relacionado à fisiologia do organismo. Quando nós nos referimos a emoções, nós estamos falando sobre respostas dos organismos que ocorrem em função de algum estímulo. Os organismos, eles já nascem preparados para que algumas modificações momentâneas ocorram em sua fisiologia, em função de alterações do ambiente. Então, assim, até algumas reações emocionais nossas, elas estão relacionadas ao ambiente. Por exemplo, se você estiver exposto num ambiente que tenha pessoas que você não goste muito, se você não está conseguindo se concentrar, se você pretende fazer algo e tem tantas tarefas durante o dia que você não consegue sentar e relaxar, isso vai te causando um estresse. Então, tudo isso está relacionado às alterações do ambiente que te gerou o estresse, um sentimento, uma emoção, tá?
E, gente, uma outra dica bem legal também, esse livro que eu gostei bastante, é que no final de cada capítulo nós temos um resumo das partes principais, dos conceitos. Eu achei isso bem legal. E temos também questões para serem respondidas. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aberta para críticas, sugestões. Podem mesmo falar, tá? Deixem nos comentários. Se vocês gostaram, comentem também, para que eu continue com esse projeto que eu decidi começar, tá bom? Beijo, tchau, tchau!